tudo bom? Vamos falar de semanas de gravidez, então, tem surgido bastante dúvidas lá no blog de como contar a gravidez e do hormônio HCG, de quantas semanas você tá, né? Por exemplo, você faz um exame de sangue e sai determinada quantidade de hormônio. Então vamos falar disso hoje. O assunto hoje é semanas de gravidez. Então, eu tenho recebido diversas perguntas lá no blog sobre HCG e sobre quantidade de hormônio no sangue, né? Então, se você desconfia que você tá grávida, você faz o exame de farmácia ou vai direto pro beta, dá positivo. E se você faz o exame quantitativo, que é aquele que conta a quantidade de hormônio HCG, que é o hormônio da gravidez, que está no seu sangue, vai dar um determinado número pela contagem por MUI. MUI é a unidade que os laboratórios usam para contar, né, a quantidade de HCG no sangue da mulher. Então, se você tem uma porcentagem baixa, vamos dizer assim, 150, 100, 50 ou 20 MUI, é considerado baixo, relativamente baixo. Mas se você tem uma quantidade superior a 1.000, 1.500, 2.000, já tem casos até de aparecerem mulheres lá no blog perguntando se tá certo, com mais de 100, né, de HCG, é correto. Como que a gente pode fazer essa conta e saber quantas semanas de gravidez você tá? O beta, ele não é uma forma segura de afirmar de se você está de quantas semanas, se você está de 7, de 8, de 9, independente de tabelas que tenham espalhadas pela internet, inclusive lá no blog tem uma, que é uma referência, não quer dizer que seja exatamente aquelas semanas que você esteja, mesmo porque pode haver alteração de corpo para corpo, de organismo para organismo e de gestações. Então, uma mulher que tem um beta-HCG elevadíssimo, no caso a mais de 100, pode ser que ela esteja grávida de muito tempo, né, e não saiba, ou pode ser que ela esteja grávida de gêmeos, trigêmeos e etc, por aí vai. Então, o que a gente tem que levar em consideração, além da quantidade de HCG no sangue? A gente tem que levar em consideração a sua última menstruação. Mas, Patrícia, eu não lembro a data da minha última menstruação. Então, isso é um caso à parte. A quantidade de HCG no seu sangue pode te ajudar a saber mais ou menos de quanto tempo você está grávida. Então, se você não sabe quanto você menstruou, então, mas você tem a ideia mais ou menos que você menstruou há 1 mês, há 2 meses, você pode considerar mais ou menos aquela tabela. Porém, para você ter certeza, só existe um jeito. Você que não sabe a data da sua última menstruação, através da ultrassonografia, né? Existem também outras mulheres que não é que elas não sabem, não lembram a data da última menstruação. Elas têm um período muito longo. Então, mulheres que têm ovários policísticos podem engravidar muito depois do dia que ela menstruou. Comigo mesmo aconteceu de eu ter uma ovulação muito tardia. E pra quem não sabe o que é ovulação tardia, eu posso deixar o link aqui embaixo, que vai ver. Lá dentro do blog tem, aqui no canal também tem vídeos, tá bom? A respeito de ovulação tardia. Mas pra quem menstrua, assim, um período muito longo de espaçados um ou outro, assim, por exemplo, tem mulheres que têm período de 90 dias, tem casos de mulheres que não menstruam há 1 ano por causa de policísticos, pode engravidar? Pode, porque ela pode ter uma estimulação hormonal lá depois de muito tempo, depois de muitos dias. Comigo aconteceu semelhante. Eu não tenho ovários policísticos, mas o meu ciclo sempre foi muito bagunçado. Eu tenho os hormônios meio bagunçados, tanto é que vem, sei lá, 32 dias, depois vem 21, depois... Então, eu sou muito bagunçada. Então, a gravidez, ela leva de 240 dias, então 40 semanas, né? E você pode contar a gravidez a partir dessa data da sua última menstruação. Porém, se você tem uma menstruação muito bagunçada, muito desregulada, não tem como bater a data do parto, né? Então, se você menstruou muito antes de você engravidar, o seu neném pode nascer muito antes do tempo do que ele precisa. Então, realmente, a ultrassonografia é muito necessária nesses casos, tá bom? O fato é que pra fazer essa contagem, né, num caso, por exemplo, como aconteceu comigo, eu menstruei dia 15 de dezembro, eu só fiquei grávida lá pro final de janeiro e só fui descobrir em fevereiro. Então, isso acontece muito, assim. Então,
É exatamente por isso que a data da última menstruação tem que ser levada em consideração, porém, o que está certo é a data que vem na sua primeira ultrassonografia. A primeira ultrassonografia, ela é a que determina realmente em que dia que foi fecundado, ou a idade gestacional certinha, pelo tamanho do neném, pelo tamanho do saco gestacional. É a mais precisa de todas. Então, mesmo lá no fim da gravidez, se a sua primeira ultrassonografia você fez com 8 semanas, e lá no final você estaria com 36 semanas pela primeira ultrassonografia, e dá 38 semanas, 39 semanas, é porque o seu bebê está grande. Então, essa última ultrassonografia, ela pode dar, essas últimas, principalmente as últimas, elas podem dar muita variação. Então, quanto mais novinho o seu bebê, mais correto é as semanas de gravidez. Mais a gestação vai adiante, mais chances de erro a ultrassonografia tem. Por isso, as semanas de gravidez tem que ser contada a partir ou da menstruação ou efetivamente que os médicos consideram mesmo de verdade a partir da data da última ultrassonografia, que aí vai determinar quanto tempo o nenenzinho tá bom? O HCG no sangue, ele pode subir de 24 a 48 horas, ele vai dobrando, né, de 24 a 48 horas, e se for mais de um bebê, se for mais de um neném, ele vai quadriplicar e não dobrar, e por isso que a gente não deve levar tanto em consideração a quantidade de HCG no sangue, e sim a ultrassonografia, tá bom? Então, para você que está na dúvida de quantas semanas você tá, a gente pode auxiliar a você ter uma ideia de quantas semanas tá e tal, se você não lembra da data da sua última menstruação, mas para ter absoluta certeza e ficar tranquila só com a ultrassonografia, tá bom? Mesmo a data da última menstruação pode dar uma diferença, como aconteceu comigo, né? Então, Luiz Eduardo, eu estava grávida do Luiz Eduardo de apenas 5 semanas, e pela data da última menstruação eu já estava de 9 semanas, então um mês adiante. Ele foi nascer um mês depois e com 42 semanas da data da última menstruação, mas ele ainda estava com 39 semanas e isso foi, assim, muito bom pra gente, né? Então, ele ficou um pouquinho mais guardadinho aqui dentro. Pode dessas diferenças e, em todo caso, você tem que conversar com o seu médico e ele vai te orientar certinho o que fazer e quando seu bebê pode nascer com segurança, tá bom? Então é isso, gente. Tem um post lá no blog de semanas de gravidez, então se você quer acompanhar o seu nenenzinho semana a semana, tem um gravidez semana a semana lá, tá bom? Posso deixar o link aqui embaixo também, se você quiser dar uma olhada lá. É o desenvolvimento fetal, na verdade. Então, se você quer acompanhar o seu desenvolvimento fetal do seu bebê, é só acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo, que tem uma página que você pode acompanhar desde a primeira semana até o nascimento do neném, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que possa ter ajudado alguém. E se você tem mais alguma dúvida ou tiver uma sugestão de pauta, é só deixar aqui embaixo que eu pesquiso ou converso com alguns médicos e a gente pode ajudar a esclarecer, tá bom? Nunca deixe de conversar com o seu médico, tá bom? Então, super beijo, fique com Deus, até a próxima, tchau! Curte o vídeo, Se inscreve no canal. dá um likezinho, tchau!